Muito boa noite e bem-vindo a mais uma live aqui da Scopum Idiomas, onde nós falaremos de um tema que vocês pediram na live da semana passada. Então, semana passada nós falamos um pouquinho dessa questão de como você pode se organizar melhor para aprender o inglês de uma forma um pouco mais eficaz e organizada, né? Porque eu vejo que muito do que falta no projeto de estudo é realmente a organização. E vocês me pediram sobre isso, roteiro prático de estudos relacionado à parte gramatical. Então, como que eu realmente posso começar com a gramática? Quais são os assuntos mais importantes? Porque gramática, claro, que tem muito ponto importante para que seja estudado. Mas qual exatamente deve ser a minha prioridade neste momento, né? É claro que gramática é só um dos pontos que você tem que aprender estudando uma língua nova. Então, é importante que você veja várias coisas. Mas a gramática é aquilo que dá estruturação para a língua. Então, se você não entende como ela deve ser utilizada, pode ser que você não consiga formatar as suas frases. E uma coisa que eu gosto de repetir bastante para os alunos: saber gramática não é saber nome de tempo verbal, não é saber classificação das palavras, não é nada disso. Saber gramática é saber a diferença das estruturas. Então, se alguém chega para você e fala, eu sou, tarará, eu fui, tarará, eu serei, tarará, você sabe a diferença entre essas três estruturas, mesmo não sabendo o nome do conteúdo gramatical. E é isso que você precisa saber aqui em inglês também. Então, pegar a estrutura, ver qual estrutura que a pessoa está utilizando e entender qual que é a ideia por trás dela. E a mesma coisa, quando você tem que montar as suas frases, qual que é a ideia que você tem que passar para que você use a estrutura de forma correta, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de alguns temas que eu considero que sejam prioridades aqui para falar de gramática, a parte estrutural, e claro que teremos, caso vocês queiram também que a gente estenda algum dos temas futuramente, também seria perfeito. Mas aqui eu vou te falar mais por cima desses tópicos. Caso você queira uma live só daquele assunto, deixa aqui nos comentários ou vai lá no nosso Instagram e manda um direct. Aliás, já curtiu a live de hoje? Já deixou aqui para o Instagram a sua ideia de que é um conteúdo interessante? E se você não está inscrito aqui no canal da Scopum também, não esqueça de fazer isso agora, para que sempre que tenha conteúdo novo, você já receba. No Instagram também é bastante importante que você siga, então no finalzinho da live, vai lá com @scopumitidiomas no Instagram e você pode seguir. Caso você também se interesse por espanhol e francês, é só colocar @scopum.espanhol e @scopum.francês, que você vai encontrar todo o nosso conteúdo também. E deixa o seu direct lá, comenta os posts para que a gente possa manter esse contato. É importante todo o conteúdo que a gente tem aqui que venha de vocês, para que vocês me falem o que é útil, o que não é, o que vocês querem saber e o que vocês não têm tanta, não dão tanta importância assim, tá bom? Então, começaremos pelos verbos, já que na live passada nós falamos que é a parte mais importante das frases. Você não consegue expressar a sua ideia de uma forma correta se você não utilizar os verbos. Então, comece pelos 10 verbos mais importantes do inglês, ok? Então, isso é muito realmente importante. É claro que pode variar um pouco, dependendo da sua rotina, da sua profissão, do seu dia a dia mesmo, das suas vontades, mas pense exatamente naquilo que você vai repetir no dia a dia, aquilo que faz parte aí da sua rotina, tá bom? Comece por esses 10 verbos. Tenta falar o que você faz todos os dias. Quais são as atividades exatamente que fazem parte do seu dia a dia? Como falam essas atividades aqui em inglês? Então, pronto. Esse é o primeiro tempo que a gente tem que entender em inglês, ok? Então, aqui, como um exemplo, seria essas frases aqui, porque eu acho que é algo que você vai repetir muito. Porque sempre quando você vai conhecer algum estrangeiro, a pessoa fala quem é você, o que você faz, o que você gosta de fazer e tudo mais. Então, usei esses três exemplos aqui só para que você tenha uma ideia. Mas seja um aluno ativo. Busque as informações que você realmente quer, viu? Aqui é a minha vida, meus exemplos. Você deve adaptar para a sua, ok? Let's go. The first one I have here. Aqui, foco em apresentação, tá? Então, ó, I am Brazilian. I am Brazilian.
Essa frase você vai repetir muito. Você vai encontrar um gringo, a pessoa vai ver. Você tem um leve sotaque de estrangeiro aí, ele vai perguntar, where are you from? De onde você é? Você vai falar, I am Brazilian. I am Brazilian. Eu sou brasileiro, ok? E aqui, claro que você pode trocar para qualquer outra informação, usando a mesma estrutura. I am, eu sou, eu sou, eu sou. Tudo que você vai dizer eu sou, você vai usar I am Brazilian, no caso, tá? O I am, eu sou, o resto do Brazilian, tá? Primeira estrutura, esse é o verbo principal do inglês, né? O verbo to be, conjugando com o I, fica I am. E o complemento que nós temos aí, I am Brazilian. I am Brazilian. Ok? Tranquilíssimo? Maravilha. Próximo. I work for Scopum Idiomas. I work for Scopum Idiomas. Work seria trabalhar, verbo trabalhar. I work for. Eu trabalho para. Que em inglês a gente usa muito mais. Eu trabalho para do que eu trabalho na, como nós dizemos em português, tá? Então, I work for Scopum Idiomas. I work for Scopum Idiomas. Aqui é o nome da empresa que você trabalha. In my case, for example, I work for Scopum Idiomas. Ok? Work, verbo trabalhar. Sempre que você vai descrever, você vai falar da sua rotina, a pessoa vai querer saber sua profissão, o que você faz da vida, ou qual empresa você atua, qualquer coisa assim, usando o verbo trabalhar. Ok? Very good. Third sentence, terceira frase aqui. I go to the gym in the morning. I go to the gym in the morning. I go, eu vou, tá? Aqui a gente está falando tudo de rotina, não é algo que acontece uma vez na vida só. Não, aqui são coisas que acontecem todos os dias ou com uma frequência alta. I go to the gym in the morning. I go to the gym in the morning. Ok? Então, I go to the gym, eu vou à academia. I go to the gym, eu vou à academia todos os dias de manhã. Do you? Ok? É bem relativo aí. Se você for uma pessoa extremamente disciplinada, pode usar essa frase. I go to the gym in the morning. Ok? Very good, very good. Então, go, verbo ir, tá? É um dos outros verbos principais que nós temos em inglês também, tá? Aí aqui pode trocar pelas suas informações, onde você vai de manhã, ou o horário que você prefere ir na academia, qualquer outra coisa, tá bom? Belezinha? Já deixou seu like aqui? Olha lá, tem que avisar para o YouTube que essa aula está sendo legal, hein? Senão o YouTube vai achar que a aula tá chata. Então, deixa aqui seu like, por favor, hein? E se não está inscrito no canal do Scopum, ó, ao inscrever-se ali do lado. Acho que está aqui desse lado. Então, bora lá. Very good. Outros pontos aqui o nome mesmo, né? Como que a gente vai usar cada um deles, as pessoas no caso, né? A posição de cada uma delas. Eu vou falar dos pronomes. Apesar de aqui estar sublinhado o Emma, que foi um errinho nosso, mas tá ok. Aqui nós usamos o I am Brazilian. I am Brazilian. Esse I primeiro aqui é para falar dos pronomes, tá? Qual deles a gente vai usar? Eu vou usar a palavra I quando esta pessoa aqui, for responsável por uma atividade, tá? Então, estruturas quando eu tenho esta pessoa aqui, mais algo que ela seja responsável, o verbo aqui, né? Sempre vai ser um verbo aqui, eu vou usar a palavrinha I, tá? Essa aqui vai ser mais simples, então a gente não vai comparar nada, mas pensa nisso aqui. Eu só posso usar isso aqui quando logo em seguida tiver uma ação que a pessoa produz. Tá bom? Então, isso aqui sempre relacionado a uma ação. Se não tiver ação, esta palavrinha aqui, I, não pode existir. Ok? Olha esse outro exemplo aqui. My name is Lucas. My name is Lucas. Então, ó, o que é o my? My é a palavra meu, minha, meus, minhas. Tá? Em português nós temos 4, em inglês é apenas 1. My. Esse my é o significado de posse. Então, aqui eu estou falando que eu
primeira, né? Eu falei que eu sou alguma coisa. Então, eu estou fazendo algo, eu produzo alguma ação. No segundo caso, não. Aqui no segundo caso, eu estou definindo a posse de alguma coisa. De que coisa, Lucas? Name. Ok? Então, quando eu quero identificar a posse de algo que seja meu, então, que aquilo é meu, eu uso isso aqui. My, seguido da coisa. Ok? My name is Lucas. Então, aqui eu falando que eu sou responsável por uma frase, isso aqui eu estou dando a posse de algo a mim, tá? Então, são 3 frases para falar de mim em contextos diferentes, tá bom? Mais uma aqui, ó. This is me. This is me. Olha o me aqui, como que ele está sendo utilizado. O me, ele tem o mesmo significado do I. Utilização diferente. Me seria eu também, ok? A regra é um pouquinho diferente do português para cá. No português, o pessoal compara muito eu, as palavras, né? Eu e mim. Só que em português as regras são um pouquinho diferentes, tá? Foca no inglês aqui, que é mais fácil, porque isso é difícil de entender. Tem gente que erra até em português, né? Então vamos focar só no inglês aqui. Então, ó, isso aqui, eu tinha falado que o I, eu preciso de uma ação para que ela aconteça, ok? I am Brazilian. Aqui é exatamente o contrário. Aqui, eu, Lucas, não estou praticando ação nenhuma. Aqui, eu sou... vou falar vítima, mas parece que eu tô... Quando eu uso a palavra sofrer e vítima na mesma frase, fica muito estranho, né? A pessoa vai ficar com dó de mim. Não é o caso, tá? Aqui é que eu não tenho responsabilidade naquela frase. Nenhuma. Eu não estou fazendo nada, tá? Então, quando eu falo this is me, o me, que significa eu, ele é o que nós chamamos de objeto. Então, é a pessoa que não... pessoa ou coisa, né? Que não tem função ativa dentro da frase. Ela está sofrendo uma ação. Sofrendo no sentido de ter dó de mim, tá? É que alguém está tendo está fazendo aquela ação por mim, tá? É que aqui é uma coisa simples, porque isso aqui é um demonstrativo, tá? É uma palavra usada para demonstrar algo. Contextualizando, quando eu falo this is me, este sou eu, né? Pode ser com uma foto, por exemplo, né? Eu mostro uma foto, né? Impressa, né? Eu posso apontar aqui, ó, this is me, this is me. Então, este aqui da foto, eu estou demonstrando a pessoa da foto, this is me, tá? Então, o eu não estou fazendo nada na foto, tá? Eu só estou identificando que aquela pessoa ali sou eu, ok? Então, essa é a diferença entre o I e o me. O I, ele sempre terá uma ação para ser conjugado. E o me, ele é apenas aquele que sofre, tá bom? Por que isso é importante colocar em gramática, Lucas? Porque isso vai identificar qual é a ideia que você tem dentro da frase, tá? Você quer falar de posse? Você quer falar de uma ação que você seja responsável? Você quer falar que você não é responsável na frase, mas você sofre uma consequência dela? Então, como você vai encaixar o eu na frase, a sua função na frase, cada frase vai ser diferente, tá? Então é importante que você entenda isso. Por isso que eu começaria com esses 3 pontos aqui. E porque você vai entrar tanta frase que você vai usar no dia a dia. Pode ser que você não repare, porque falando português é uma forma mais natural. Mas você vai ver a quantidade de vezes que você fala meu, minha, eu, nós, ele, todas as pessoas no geral, né? Porque usamos essas palavras, e aqui a gente só está falando do eu, né? Imagina todas as outras pessoas. Quase toda a frase tem. E esse último aqui, this laptop is mine. This laptop is mine.
Esse mine, ele usa sempre, ele está sempre isolado, né, sem a palavra a qual ele se refere. Pode estar na mesma frase, não tem problema, e também é para indicar posse. Então, é algo parecido com esse my name is, só que aqui é no final da frase e sem estar direcionado a alguém, tá? Então, por exemplo, this laptop is mine. Você está apontando para o computador, o laptop, tá? E você está indicando a posse dele. This laptop is mine. Este laptop é meu, tá? Quando você usa aquela palavra, a posse, junto com o objeto que você se refere, aí é my laptop, tá? Meu computador, meu laptop. Aqui você está demonstrando um objeto e depois falando que a posse daquele objeto é sua, tá? Então, this laptop is mine. A maioria das frases, esse mine será traduzido como o meu, tá? Então, por exemplo, você fala, o meu laptop é preto. My laptop is black. Aí, se você responde, o meu é vermelho, você usa essa palavra aqui, ó. Mine is red. My laptop is black. Mine is red. Tá? Então, é como um substituto das outras palavras. Por exemplo, essa última frase, você poderia muito bem falar, this laptop is mine. Desculpa, this laptop is my laptop. Você usou my de novo. Esse primeiro aqui, ó. My. Essa terceira frase. Tá? My. Você poderia usar, mas você precisaria repetir a palavra laptop, tá? Porque esse my, ele exige que você indique do que é a sua posse. Nesse caso, você ficaria horroroso se colocar essa palavra laptop aqui, porque você já disse na mesma frase, my laptop is my laptop. Faria sentido, é muito feio. Então, para não ter essa repetição, nós usamos a palavra mine no lugar. Tá bom? Tranquilinho? Deu para entender a diferença entre essas 4 palavras aqui? Então, a importância é realmente te colocar na posição e função exata da frase. Ah, Lucas, mas eu vou falar só de mim? Sim, nesse começo você precisa. Aqui eu tô dando uma direção para que você tenha a sua primeira estruturação em inglês. E a primeira pessoa que você vai descrever é você mesmo. Então, não adianta falar dos outros se você não sabe falar de você primeiro. Então, foca nisso aqui, se apresentar, ter o seu primeiro contato em inglês, porque isso vai fazer total diferença para você, tá bom? Então, depois de você decorar essas 4 palavrinhas falando de você, aí sim a gente fala das outras pessoas, porque tem exatamente o respectivo para cada uma delas. Tá bom? Maravilha? Perfeitíssimo. Aí também temos as perguntas mais importantes para fazermos perguntas, tá? As palavras mais importantes. Aqui, nós temos as palavras que nós chamamos de double eight questions. Double eight questions. O que seria isso? As perguntas WH. Literalmente, né? Double eight questions. Por que a pergunta WH? Ao começo delas. Então, dá para ver por que a pergunta é RH. O que o Hal está fazendo aqui? Tem pessoas que falam, o W está ali no final, né? Por que ela é diferente? Ela é diferente, mas ela segue exatamente a mesma regra das outras, tá bom? Qual que é a regra? Essas palavras aqui, elas são usadas para fazer perguntas abertas, tá? Então, por exemplo, nenhuma delas será respondida com yes or no. Você não tem como responder sim ou não com uma pergunta que, comece com as double eight questions, tá bom? Um exemplo mais clássico de what seria, what's your name? What's your name? Tá? Qual é o seu nome? Não tem como você falar yes. Até acho que aqueles vídeos das redes sociais aí de falar do teste de inglês, né? Fala, what's your name? A pessoa fala yes, né? Para mostrar que não sabe nada de inglês. Mas tá ótimo, faz parte do processo também. A gente está aqui para realmente aprender. What's your name? Qual é o seu nome? Exige uma resposta aberta, né? Não posso dar alternativas. Você tem o seu nome, eu tenho o meu e por aí vai. What's your name? Qual é o seu nome? What, essa palavra what, se alguém chega para você falando what, são 2 alternativas, ou o que ou qual. Em inglês não existe diferença entre essas 2 palavras, tá? Então é importante que você saiba isso. What é o que ou qual.
no caso de what's your name, tá bom? Maravilha! Só para reforçar. Lucas, como que eu vou saber que é o que ou qual? Para eles não tem diferença, então você não precisa saber também, tá? Só se acostuma. Basicamente, você precisa responder o resto da informação dele. Se ele pergunta, what's your name? É o nome que ele quer saber, então responde o nome. Pronto. Your name, seu nome. É essa a pergunta que ele quer saber, tá bom? Então não precisa saber se ele quis dizer o que ou se ele quis dizer qual. Ok? When, quando, quando você fala, when is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Ok? Tranquilinho? When é quando. Então, se prepare para falar um período, morning, afternoon ou evening, manhã, tarde ou noite, ou um dia, né? When is your birthday? Mine is on December 7th. O meu é 7 de dezembro. Ok? Very good. Já deixou seu like aqui? Olha lá, mostra para o YouTube que essa aula é legal, hein? Não vai perder mais aulas. Para isso, se inscreva aqui no canal da Scopel. Terceira, where. Where é onde. Se a pessoa começa uma pergunta, chega para você e fala where, ela quer saber o lugar de alguma coisa. Cidade, estado, país, qualquer coisa, rua, qualquer coisa. Tá? Where é onde. Where are you from? De onde você é. Where do you live? Onde você mora. Where are you? Onde você está. Tá? Se ouviu a pergunta começando assim, não arrisque com yes or no. Vai estar errado. Tá? Resposta não pode ser yes or no com as perguntas começando com essas palavrinhas. Outra. Who. Quem? Estou falando de uma pessoa. Who is your teacher? Quem é o seu professor? Who is your mother? Quem é sua mãe? Who is that? Quem é aquele? Estou falando de uma pessoa aqui. Ok? Mais uma. Why? Why é por quê, para perguntas, tá? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Why are you watching this class? Por que você está assistindo essa aula? Why are you an engineer? Por que você é engenheiro? Qualquer coisa, tá? Why, eu quero falar de motivo para as coisas. Ok? And the last one, how. How, ele pode ser usado para duas coisas, basicamente. How é o como, tá? Então, você quer saber a forma de alguma coisa. Ou estado, né? How are you? Como você está? How do you study English? Como você estuda inglês? How do you study English? Como você estuda inglês também, tá ok? Mas também pode ser usado principalmente para perguntas relacionadas a números, tá? Números e tamanhos, qualquer outra coisa que a resposta seja um número. Então, você quer saber da idade, você quer saber de velocidade, você quer saber de distância, você quer saber de altura. Tudo isso, a gente vai usar o how, mais a característica que ele descreve, tá? Então, eu quero saber da idade, característica de alguém que tenha muita idade é velho. Como que é velho em inglês? Old. Como que pergunta a idade de alguém em inglês? How old, você precisa desse old aí, are you? Então, é literalmente o quão velho você é. É horrível traduzir dessa forma em português, mas em inglês é assim. Não podemos fazer nada. Quero saber a distância de alguma coisa. Como eu falo longe em inglês? Far. Ok? Far. Lembra do Shrek? Far, far away. Tão, tão distante. Ok? Qual que é a distância? How far is it to the beach? Então, quão longe é, qual a distância, né? É até a praia. Ok? Alright? Velocidade é a mesma coisa. Você usa a palavra, uma coisa que tem bastante velocidade, uma coisa rápida. Como que é rápido em inglês? How fast. Tá? Então, esse how ele vai ser usado muito em relação à intensidade. Eu quero saber o número de alguma coisa, o dado exato dessa numeração. Eu uso how
mais a característica que ele descreve, tá bom? Então, isso aqui é um roteiro de estudo gramatical. São as palavras que, se você entender, as double it questions, que são essas aqui. O que mais que a gente passou? Os pronomes. Então, como que eu uso eu, indicando a minha função em cada frase, em uma frase mesmo, né? A apresentação, como que eu me apresentaria em inglês? Quais são as informações que eu tenho que passar em inglês? Mais os 10 verbos principais, aí dependendo da sua rotina. Claro que desses 10 verbos, esse aqui é essencial, tá? Esses 3 aqui, né? Am, work e go, acho que independente da sua rotina, esses são principais. Aí você pode colocar, complementar com 7 também que você tenha, né? Aí tenta descrever sua rotina, você vai saber muito bem quais são os verbos principais da sua rotina, que é muito fácil. Tenta em português mesmo, depois você busca como fala eles em inglês, tá? Então, essas são as estruturas que você precisa saber para falar de gramática. E é uma coisa que eu repito, gramática não é saber nome de tempo verbal, saber classificação de palavra, nada disso. Gramática é você saber estruturar as suas frases, é deixar de uma forma clara. Ninguém fala, por exemplo, celular, bateria, acabou. Ninguém fala assim. Se você sabe falar a língua, né, você fala, a bateria do meu celular acabou. Não é só jogar as palavras a pessoa que te entenda. Claro que se você é iniciante, você pode começar desse formato, mas depois, umas 2, 3 aulas, é possível que você já saiba, ó, a minha gramática por coisa também, que você já saiba montar as suas ideias de uma forma mais organizada, tá? Então, gramática não é saber nome difícil, é você saber utilizar a língua, ponto, tá? Vem aquele aluno falando, eu só quero conversação, não quero gramática. Mentira, essa pessoa geralmente não sabe o que é gramática, então não funciona. E também não pode ser aquele professor que passe lista de exercícios completa com tempo verbal X. Esse professor também está extremamente errado, porque se você não explica para o aluno a utilização daquele conteúdo, aquele exercício não vai servir de nada, porque para ver a estrutura, para colocar ID depois do verbo, qualquer um faz. Então, tem que ser exercício inteligente. Então, mostrar para o aluno, ó, você usa a partir daquilo, qual que é a ideia que você tem que passar. Então, é isso que realmente a gente tem que praticar, tá bom? Então, esse é o conteúdo gramatical, o nosso roteiro, para que você comece a aprender gramática. Estude isso e depois você vai para os conteúdos um pouquinho mais complicados, porque senão não vai servir de nada. Tá bom? So, guys, thank you very much for today. Eu quero que vocês continuem indicando quais são os temas que vocês querem para as nossas próximas lives. Então, pode deixar aqui nos comentários ou mande direct lá no Instagram, porque a gente está sempre de olho na sugestão de vocês. All right? So, thank you so much for watching and see you next class. Bye-bye.